o seu testemunho vai deixar muita gente de boca aberta. O seu testemunho, Deus me disse aqui, Samuel, fale para essa pessoa que foi escolhida para viver promessas, essa pessoa que foi escolhida para viver milagres, que o testemunho dela vai deixar muita gente de boca aberta. Porque Deus falou para mim que quando as pessoas olham para você, elas não dão nada por você. Já foram tantos falatórios acerca da tua vida. Já foram tantas palavras contrárias lançadas contra você. Já foram tantas as vezes que as pessoas se levantaram contra a tua vida para tentar fazer você desanimar, para tentar fazer você desistir, para tentar fazer você desanimar e se frustrar. Foram muitas as palavras que lançaram contra você. E Deus mostrou aqui pelo menos 3 coisas que falaram ao teu respeito. Disseram que você era uma pessoa que não tinha capacidade para nada. Disseram que você nunca chegaria em lugar nenhum. E também falaram que você sonha demais. E alguém disse assim: ela sonha muito alto. Ele sonha muito alto. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Os sonhos que você tem guardado aqui no teu coração, que na verdade são projetos, eles não vêm de você. Os sonhos, eles vêm de Deus. Os sonhos que têm chegado aqui, no teu coração, eles não vêm de você. Eles vêm de Deus. E quem olha para você hoje menosprezando, destacando você como inferior, como incapaz, como alguém que não tem força para nada, nem imagina onde você vai chegar. Alguém olha assim e diz assim: a sonhadora, é sonhador. E tem gente que diz assim: cuidado para não sonhar alto demais, para não tombar e quebrar a cara. Porque não tem um ditado que diz assim: quanto mais alto for, maior a queda. Mas só que Deus não te chamou para cair. Deus te chamou para voar. E Deus está dizendo hoje para alguém que chegou aqui: só espera no tempo de Deus. O salmista disse no Salmo de número 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E Ele me ouviu quando gritei por socorro. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele me ouviu, me livrou dos meus temores. Quando gritei por socorro, Ele foi lá e me ajudou. Tem que esperar. É como aquela palavra que eu já falei aqui: deleita no Senhor, descansa nele, porque Ele satisfará o desejo do teu coração. Você tem que descansar um pouquinho em Deus e deixar com que Ele conduza você para os testemunhos, porque Deus me diz: o teu testemunho vai ser transbordante. O teu testemunho vai ser surpreendente. O teu testemunho vai ser de arrancar lágrimas naqueles que vão ver você como um símbolo de superação. Porque tem gente que fala de você hoje, tem gente que nega você hoje, tem gente que vira as costas para você hoje, mas vai querer ser igual a você. Quem fala mal de você
Hoje, quem fala mal de você, amanhã vai querer ser igual a você. Quem fala mal de você hoje não imagina quem você vai ser amanhã. Aonde você vai chegar? Que projetos você vai viver? Nem imagina o tanto de bênção que você vai alcançar na presença de Deus. Então papai está dizendo hoje, pode descansar este teu coração, é na presença de Deus, porque o Senhor está cuidando do projeto, está cuidando do propósito, está cuidando dos sonhos, está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Isaías capítulo de número 43, se eu não me engano, versículo de número 23. Tem uma palavra do Senhor que diz assim no livro do profeta Isaías: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, vão correr e não vão se cansar, vão caminhar e não vão se fadigar. Por que, pastor, vão fazer isso? Porque estão seguros na palavra de Deus, porque se apoiaram na esperança que traz vida, porque se apoiaram na esperança que não decepciona, que é a esperança de Deus. Você pode se decepcionar com o tempo, você pode se decepcionar com as pessoas, você pode se decepcionar com amigos, mas com Deus você nunca se decepciona, porque às vezes Deus ele pode demorar um pouquinho, na perspectiva da gente, para fazer alguma coisa, mas Deus ele nunca deixa um servo dele na mão. Salmo 37, a Bíblia diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus te chamou para voar, Deus te chamou para chegar longe, como disse o profeta Isaías: vai subir com asas como de águia. Por que, pastor, águia? Porque ele usa o termo águia como referência para o destino e o propósito de Deus na minha vida. Por que é utilizado o termo águia? Porque a águia, ela é um animal, uma ave. E é uma ave que disputa com outras aves. A águia, quando ela quer caçar, ela vê a sua presa a muitos metros. E haja vista que algumas pessoas que entendem sobre o reino animal dizem que a águia ela enxerga a muitos metros, a centenas de metros de distância, o seu alvo, e de longe ela consegue enxergar aquilo que ela pôs como alvo para alcançar. Então Deus, Ele está dizendo, você tem que ter visão sobre aquilo que Deus te chamou para alcançar, sobre os teus objetivos, sobre os teus alvos, porque Deus não te chamou para ficar com a tua visão limitada acerca do ambiente. O teu Deus, Ele não te limita no ambiente que você se encontra, porque às vezes o ambiente é o que te sufoca, e Deus está dizendo, abra a tua visão, porque Deus vai te fazer enxergar longe, além das limitações, além do espaço que te cerca, além da condição que está ao teu redor. Deus vai te fazer enxergar muito mais à frente e adiante,
porque a centenas de metros de distância a águia consegue enxergar e sabe exatamente o alvo para alcançar. Aí o profeta Isaías diz: vai ser como águia, vai ter asas como de águia, vai voar com asas como de águia. Por que águia? Porque a águia, ela quando pega o seu alvo, ela sobe. E existem outras aves de rapina que vêm atrás da águia para tentar disputar com ela o alimento. E outras aves perseguem a águia para tentar derrubar. Aí o que a águia faz? A águia, ela tem uma capacidade que outras aves não têm, que é subir e voar muito alto. Outras aves vão vão chegando atrás da águia, perseguindo ela, mas quando a águia chega a uma certa altitude, as aves que vêm atrás não conseguem subir tão alto. Então elas cansam e elas voltam, elas descem, e a águia continua o seu percurso até chegar numa altitude em que mais nenhuma outra ave consiga alcançá-la. O que eu quero dizer com isso? É que o Senhor vai te fazer chegar tão alto que aqueles que querem te derrubar, aqueles que querem tomar o que é teu, aqueles que querem te prejudicar, não vão conseguir te alcançar, porque não vão conseguir chegar na zona em que Deus preparou para você chegar. Porque vai ter uma zona em que Deus vai dizer assim: essa zona aqui é uma zona de proteção que Deus preparou para você entrar, e outros não vão conseguir. Por quê? Porque não tem a mesma capacidade que você, porque não tem a mesma proporção de força que Deus vai te conferir, porque não tem o mesmo propósito, porque não tem o mesmo projeto. E aquele que não tem visão como a tua, aquele que não tem asas como você, aquele que não tem projeto como você, mas tenta te perseguir, te derrubar e tirar o que é teu, não vai ter força, capacidade, e não vai conseguir chegar aonde você vai chegar. Aí ele diz: vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fadigar. Por quê, pastor? Porque tu vai chegar em uma proporção na caminhada tão longe, que tem gente que vai ver você correndo, vai se cansar e vai fugir da linha de visão de muita gente. Tem gente que vai tentar te visar, tem gente que vai tentar enxergar você, e você vai estar tão longe que vai fugir da linha de visão de muita gente. Vai sair da visão de muita gente com relação a pessoas que te perseguem. Se prepare para trilhar um caminho de vitória. Eu quero orar por todos que chegaram aqui, que estão aqui desde o começo da mensagem. Você vai fazer o seguinte: pare um pouquinho agora o que você está fazendo. Você vai colocar aqui do lado o teu nome. Você vai colocar o teu pedido de oração aqui do lado. Coloque o seu nome, coloque o seu pedido de oração, que eu quero estar orando por você. Eu quero orar pela tua casa. A palavra do Senhor diz assim: tudo é possível para aquele que crê. Tem gente que não crê, eu não julgo. Os incrédulos, eles não ouvem, não vivem, porque a própria palavra diz que aquele que despreza a bênção se apartará. Mas eu estou falando com escolhidos de Deus. Eu estou falando com escolhidos de Deus. Com alguém aqui que chegou aqui com um coração preparado por Deus, com alguém que foi escolhido pelos céus para viver milagre. E Deus está dizendo hoje para você: se prepare, porque você vai viver milagre. Se prepare, porque você vai viver projeto. Se prepare, porque você vai viver o meu propósito. Uribicalabandaraga suribicalachai. Se prepare, porque tu vai viver tanta coisa linda, tanta coisa grande, que tu vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e vai dizer assim: meu Deus, o que é isso? Como é que posso
como é que pode eu estar vivendo tanta coisa? Como é que pode eu estar alcançando tanta coisa? O que é isso, meu Deus? E Deus vai dizer: é o meu projeto, é o meu milagre, é a minha bênção, é a minha vitória. Se prepara, porque tem chão, tem bênção, tem propósito, tem dupla honra, tem vitória. Se prepara. Se prepara para dar a volta por cima. Escute com muita atenção. O teu testemunho vai deixar muita gente de boca aberta. Se prepare para contar o testemunho. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você crê que Deus ele vai te levar para um lugar de testemunho lindo? Que o teu testemunho vai ser surpreendente? Então confirma aqui do lado, digita aí no comentário: pastor, eu creio. Eu creio que o meu testemunho vai ser lindo. Eu creio que eu vou dar a volta por cima. Então salve essa mensagem, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Tu vai voltar aqui para dizer assim: Deus confirmou tudo que o Senhor falou. Eu vejo você voltando aqui nesse vídeo, escrevendo aqui: tudo que Deus falou aconteceu. Tu vai ser um símbolo de inspiração. Eu quero declarar hoje. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai ser um símbolo de superação. Você vai ser um símbolo de inspiração para muitas vidas. Você vai ser um símbolo na presença de Deus, em que muita gente vai dizer assim: verdadeiramente Deus é na vida dela. Verdadeiramente Deus é na vida dele. Verdadeiramente Deus cumpriu, Deus realizou, Deus fez acontecer. Deus tem projeto grande na vida dele. Deus tem projeto grande na vida dela. Verdadeiramente Deus é na vida dela. Deus é na vida dele. Eita Deus, tremelebadaias, iricalamandaragassai. Deus está falando contigo hoje. Ele está dizendo assim: se prepara, porque tem muita coisa para tu viver. Tem muito chão para tu andar. Tem muita vitória para tu alcançar. Tem muita bênção para tu dizer assim: Deus me ajudou. Deus me auxiliou. Deus me capacitou. Eita Deus lindo. Deus grande. Deus forte. Deus poderoso. Tem muita coisa que Deus vai fazer você viver a partir de hoje. As pedras que lançarem no meio do caminho não vão parar você. Salmo 91 diz assim: Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito, para te guardar e para te livrar, para que não tropeces em nenhuma pedra no caminho. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou protegendo a tua caminhada comigo. Tem gente que diz: vamos ver em que vai dar o sonho dele. Vamos ver até onde essa sonhadora vai chegar. Porque se tem alguém que tem sonho, esse alguém é você. Se tem alguém que tem projeto, esse alguém é você. Se tem alguém que tem promessa de Deus, esse alguém é você. Se tem alguém que foi chamado para algo grande, esse alguém é você. Lembra de José? Capítulo 37 de Gênesis, 37 e 38 em diante. Gênesis vai narrar uma história de um homem chamado Jacó, que tem 13 filhos, 12 filhos homens e uma filha mulher. A palavra do Senhor vai narrar a história de Jacó. E José era o primeiro filho de Rebeca. E Benjamim era o segundo filho de Rebeca. Só que José, dentre todos os irmãos, era considerado o filho mais novo antes de Benjamim.
era um dos filhos mais amados de Jacó. Quando José está completando ali seus 13 para 14 anos, a Bíblia diz que Deus começa a dar sonhos para José. Aí Deus dá um sonho para José. E nesse sonho, o primeiro sonho que ele tem, ele está no campo com seus irmãos arrancando feixes. E José, ele junta um monte de feixe e ele narra que os seus feixes ficam em pé. E os feixes dos seus irmãos se curvam diante dos feixes de José. José fica feliz com aquilo. Todo desengonçado, despreocupado da vida, achando que o sonho dele iria alegrar os irmãos, ele vai até os irmãos para contar o sonho, dizendo assim: irmãos, eu tive um sonho com vocês. E nesse sonho a gente sonhou, quer dizer, a gente estava nesse sonho que eu sonhei, e que todos nós estávamos arrancando feixes, e o meu feixe, os meus ficaram em pé, os de vocês se curvaram diante dos meus. Logo os irmãos entenderam. Como assim, José? Que sonho é esse? Tu está querendo dizer que a gente vai te servir, que a gente vai se prostrar diante de ti, que a gente vai se submeter a ti, José? Só que José, ele não estava entendendo o verdadeiro significado do sonho, de que Deus estava mostrando para ele que ele seria grande entre os seus familiares. Outra noite José está dormindo e ele tem outro sonho, e a Bíblia narra que José, ele sonha que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E uma certa feita está todo mundo jantando, está Jacó, está Lia, está as servas de Lia, está os seus filhos, está todo mundo sentado na mesa, comendo, e de repente José diz: deixa eu contar um sonho. Aí os irmãos já olham para um canto, olham para o outro e dizem assim: lá vem. Papai, eu tenho um sonho para contar. Aí Jacó, todo ingênuo, diz: pode contar, meu filho, conta o seu sonho. Aí José, ele olha para Jacó, olha para os irmãos e diz: eu tive um sonho que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Aí Jacó olha para ele e diz: que danado de sonho é esse, José? Tu está querendo dizer que eu, a tua mãe e teus irmãos vamos nos curvar diante de ti? Tu toma cuidado. Jacó repreende ele, dá uma lição de moral a José e diz: toma cuidado com esse sonho e a forma como tu vai contar, José. E José fica com o sonho. Aquilo fica no coração de José a ponto dele nunca esquecer, porque ele sabia que aquele sonho significava algo. E você tem sonho. Só que Jacó era amado. Jacó tinha uma túnica diferente. Jacó tinha o coração do pai. Jacó tinha o coração de Deus. E um dia a palavra do Senhor disse que Jacó lhe chama José e diz assim: José, os teus irmãos estão alimentando as ovelhas em um pasto que fica logo adiante, em uma distância tal, em região tal. Vai lá, leve esse mantimento para os seus irmãos e vigia eles, veja o que ele está fazendo e volta e me traz a notícia. Aí José vai. Quando José está chegando na região em que seus irmãos estão, os irmãos avistam José de longe e dizem: lá veio tal sonhador, veio para olhar a nossa vida e depois entregar os podres para papai. Vamos acabar com a vida dele agora, vamos ver o que vai dar o sonho dele. Vamos ver se o sonho dele vai servir para alguma coisa agora. Aí quando José se aproxima, os irmãos agarram José pela túnica, puxa José, arranca a túnica, rasga a túnica de José, maltrata José ali, joga ele dentro do poço, e todos ficam ali planejando e combinando o que iriam fazer com José. A palavra do Senhor diz que um dos irmãos, Rubem, ele não concorda com o que está acontecendo.
Ele sai para tentar fazer alguma coisa. Enquanto isso, os irmãos estão ali, planejando para ver o que vai acontecer com José. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam planejando, conversando o que eles iriam fazer com José, porque alguns queriam acabar com a vida dele, ia passando uma caravana de mercadores chamado ismaelitas. Uma caravana de ismaelitas que eram mercadores. Compravam escravos, vendiam escravos e outros tipos de mercadoria. Aí alguém tem uma brilhante ideia. Não vamos não acabar com a vida do irmão, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele vivo, mas para tirar ele do nosso caminho, para tirar esse sonhador do nosso meio, vamos vender ele. Aí eles chamam a caravana, olham para o mercador e dizem assim: a gente tem aqui um escravo, mas não ligue para ele não, porque ele acha que é nosso irmão, que ele vai vir com as ideias meio tortas, mas a gente está aqui para entregar ele na tua mão. Você compra esse escravo por quanto? 20 moedas de prata o mercador pede pelo escravo. Aí eles pegam José, o tratam como escravo, colocam na mão do mercador e vendem o próprio irmão por 20 moedas de prata. É isso mesmo que você está ouvindo. 20 moedas de prata. Os mercadores ismaelitas pegam José e o levam direto para o Egito, onde eles vão vender José. A Bíblia diz que Potifar, ele está nesse meio aí, que é mais considerado como uma feira de escravos. E Potifar, ele olha para José e diz que quer comprar José. E leva ele para casa. E José se torna servo de Potifar, dentro da casa de Potifar. Só que como se não bastasse ele ser vendido, ser jogado no poço, ser humilhado, ser espancado pelos irmãos, ser destratado, ser colocado na mão de estranhos que José nunca viu. Dentro da casa de Potifar, ele é acusado de um crime que ele não cometeu, porque a esposa de Potifar o acusou de tentar fazer algo contra a vida dela. Potifar fica furioso, acredita na esposa e pega José e joga ele dentro do calabouço do palácio. E a história é essa. José passa mais ou menos de 14 a 15 anos sendo escravo, condenado, culpado por um crime que não cometeu, comendo o pão que o diabo amassou, sendo tratado como lixo, esquecido pelos irmãos, abandonado por todos, mas só tinha Deus e o sonho. Talvez é isso que você só tenha hoje. Talvez você só tenha o teu sonho e o teu Deus, e uma esperança de que Deus ele vai fazer alguma coisa. Talvez só seja isso que você tenha hoje. É Deus, o sonho e a esperança de que Deus vai fazer alguma coisa hoje. Talvez só seja isso que você tenha nas tuas mãos. O teu sonho, o teu Deus e a esperança. Só que lembra que Deus tinha falado com José em sonho sobre o sol, a lua, as estrelas, sobre os feixes. Quando José completa 30 anos, Deus coloca José dentro do palácio para interpretar o sonho de Faraó, que estava ali atormentado, querendo entender o que significava aquele sonho. Está todo mundo atônito, porque ninguém sabia interpretar o sonho de Faraó. Faraó, ele chama José. José se apresenta e Faraó conta para ele: eu sonhei, José, que do rio saíam 7 vacas gordas, e do mesmo rio Nilo saíam 7 vacas magras, raquíticas, feias. E as 7 vacas magras, raquíticas, devoravam as 7 vacas gordas.
de forma que as 7 vacas magras permaneciam mais feias ainda. Quanto elas mais devoravam as vacas gordas, mais feias elas permaneciam. Aí ele diz: eu tive outro sonho, que do mesmo pé nasciam 7 espigas bonitas, formosas, e outras 7 espigas feias e secas. E as 7 espigas secas devoravam as 7 espigas formosas e cheias, de forma que as 7 espigas secas permaneciam mais feias ainda. Aí José interpreta o sonho de Faraó. E aquele sonho, ele diz que representava 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Que Deus estava mostrando para ele que os próximos 7 anos seriam de muita abundância na terra, mas que quando chegasse os 7 anos de escassez, toda aquela fartura seria esquecida. E os anos de escassez seriam piores mais ainda, porque a fartura que tinha, ninguém se lembraria quando os anos de fome chegassem, a ponto de muita gente perecer em toda a terra, tanto no Egito como em todo o mundo. Aí José disse: vocês têm que ter uma estratégia administrativa. Escolha um homem ajuizado, um sábio, de confiança do rei. Coloque ele como superintendente para que possa colher a 4ª parte do trigo, para que possa arrancar, para que possa deixar reservado nos celeiros, para que quando passar os anos de abundância e chegar os anos de fome, aquela colheita que foi ali reservada, que foi armazenada, seja utilizada para os anos de fome que se seguirão. E assim será alimentado toda a terra do Egito e as regiões que virão buscar refúgio no Egito. E tanto o Egito terá fartura, quanto enriquecerá mais ainda com os mercadores que virão de fora para comprar no Egito, porque o Egito será símbolo de refúgio para toda a terra. E José, naquele mesmo dia, é nomeado governador. Naquele mesmo dia, 15 anos, pastor. Ah, pastor, mas durou muito tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa: mais vai ser o tempo de bênção na tua vida do que o tempo de prova. O tempo de prova, o tempo de crise não determinará aquilo que você vai viver. Talvez você esteja dizendo hoje: eu já passei por anos de aperto, é anos que eu estou sofrendo, é anos que eu estou vivendo nessa crise, nessa sequidão, e Deus está dizendo: se prepare, porque você vai viver uma fase em que você vai entender que tudo fazia parte de um grande propósito. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos, porém, isso, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Todos os planos de Deus, eles têm um projeto específico. Para José, Deus queria colocar no Egito, e ele utilizou as mãos dos irmãos para colocar José no Egito, para que no horário certo, no momento certo, José pudesse se apresentar e Deus usasse ele para mudar todo o percurso do Egito. A ponto de anos na frente, José está com 30 anos diante de Faraó, mas 10 anos depois, os irmãos de José chegam no Egito. José está ali aproximadamente os seus 39 para 40 anos. A terra está padecendo, a terra está passando fome. Aí chegam os irmãos de José no Egito, e José vê os irmãos, e se cumpre o que José sonhou: os feixes, o sol e a lua e as estrelas. Se cumpre o que José sonhou. José estava grande e os irmãos estavam pequenos. José estava de pé e os irmãos estavam se prostrando. José estava como governador de toda a terra, e o seu pai, a sua madrasta e os seus irmãos estavam dependendo de José naquele momento. Aqueles que disseram: vamos ver até onde vai o sonho dele, foram aqueles que precisavam do sonho de José.
foram aqueles que dependeram do sonho de José. Tem gente que hoje depende que o teu sonho se concretize. Tem gente que precisa que você viva os teus sonhos, porque lá na frente aquilo que Deus vai cumprir vai servir de base para que você ajude outras pessoas. Tem gente que vai correr atrás de você, vai pedir perdão, vai pedir tua ajuda, vai pedir consolo, vai pedir conselho, vai pedir abrigo em você. Tu vai prosperar tanto, vai crescer tanto, que tem gente que vai pedir oportunidades a você. E Deus está dizendo hoje: não desista não dos teus sonhos, não desista não dos teus planos, não desista das tuas promessas. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, eu sei que tem sido dias maus, que as noites têm sido longas, mas Deus está dizendo: vai valer a pena, porque quando você chega lá, você vai dizer assim: valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada humilhação, cada choro, cada noite, cada traição, cada decepção, cada frustração. Salmo de número 30, o choro dura uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. É uma fase. Jó chegou a dizer, capítulo 42, verso 2: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ó, eu estou todo arrepiado. Jó chegou a dizer, aquele que foi um símbolo de sofrimento na terra, foi aquele que chegou a dizer: os planos de Deus não podem ser frustrados, porque Ele pode tudo. Deus está dizendo hoje: os planos de Deus se concretizarão na sua vida. Os sonhos de Deus se concretizarão na sua casa. Os projetos de Deus se realizarão na sua vida. Deus está falando hoje. Mas você não pode deixar o inimigo cegar a tua visão. Você não pode deixar o inimigo fazer você olhar para o tamanho da dificuldade, para o tamanho do problema, porque o que importa não é o tamanho do problema, da dificuldade. O que importa é o tamanho do poder do Deus que você serve. Tem um ditado que a gente costuma dizer assim: não diga para o seu Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Porque às vezes a gente vai para oração, dobra o joelho e diz assim: a Deus, a minha luta é tão grande, eu estou enfrentando uma dificuldade tão grande, Deus. Tem um momento que a gente chega na presença de Deus e diz assim: Deus, eu estou passando uma prova tão grande, é um problema tão grande no casamento, é uma luta tão grande, é uma dificuldade tão grande. E muitas vezes Deus fica só escutando, dizendo assim: como é que é a história, querida? Como é que é a história, meu filho? E quem disse para você que Deus quer saber o tamanho do seu problema? Oxe, pastor, como assim? Deus não quer saber o tamanho? Não, porque o seu problema, ele pode ser difícil para você, mas para Deus, Ele não conhece dificuldade. O seu problema pode ser grande para você, mas para Deus é pequenininho. É como se você estivesse exaltando o seu problema diante de Deus. Então, quando você for para Deus, você diz assim: Deus, o Senhor é maior que esse problema. Eu tenho passado por problemas e eu sei que são pequenos comparado com o teu poder. Eu sei que o Senhor tem todo o poder e o Senhor é grande diante das minhas dificuldades, que não são nada para o Senhor. A partir de hoje, quando você for para a presença de Deus, faça isso.
Você dobra o joelho, começa a falar com Deus, dizendo assim: Deus, o Senhor é maior que os meus problemas. E quando a dificuldade chegar, você diz assim: ó, porta fechada, crise financeira, depressão, ansiedade, ei, divórcio, ei, ansiedade, dor no peito, aperto, problema de ansiedade, problema de depressão. Você olhe para as dificuldades e diga assim: o meu Deus é maior do que você, o meu Deus é poderoso. E Deus manda dizer assim: se prepare para viver a realização dos sonhos, porque o Senhor me disse aqui, tu vai ser uma pessoa muito respeitada. Deus me mostra Ele te colocando hoje em uma cadeira. Deus está dizendo: se prepare, porque você vai sentar em uma cadeira. Se prepare, porque você vai sentar em uma cadeira de vitória. Você vai sentar em uma cadeira de dupla honra. Você vai sentar em uma cadeira de conquista. E tem gente que vai olhar para você de longe e vai dizer assim: ela venceu, ele venceu. Deus me mostra hoje você sentando numa cadeira de dupla honra. Se prepare para sentar na cadeira em que Deus te colocará. Eu vejo você com caneta na mão. E eu vejo muitas pessoas indo ao teu encontro dizendo assim: me dê uma oportunidade. E eu vejo você assinando papéis, documentos, carimbando, assinando contratos de pessoas que dependerão de você. Se prepare para ser próspera, para enriquecer, para viver projeto, porque Deus te colocará em lugares de administração, em que você vai gerenciar e administrar coisas grandes. Tu vai ser respeitado na família, no bairro, na parentela, em todos os lugares. O teu nome vai ser citado como alguém que deu a volta por cima e prosperou. Eu quero orar por você hoje. Coloca o teu nome, coloca o pedido de oração que eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: tudo é possível. Se credes, verás a glória de Deus. Quem não colocou o nome ainda presente, clica no joinha no coração, deixa aquele mimo, eu gostei demais, e abre o teu coração. Eu quero que você una a sua fé com a minha hoje. Una a sua fé com a minha agora. Pai, eu quero entregar a vida do teu servo, do teu filho e da tua filha, Senhor, em tuas mãos. E eu quero te pedir hoje que o Senhor possa abençoar, guardar e livrar, Senhor, esta pessoa de todo mal. Deus, eu te peço em nome de Jesus, papai. Abençoa o teu filho, abençoa a tua serva e faz com que vivam todos os projetos. Faz com que eles vivam todos os teus planos, os milagres, as bênçãos que o Senhor projetou, Deus, que possa chegar, que possa acontecer, Senhor, que possa descer sobre a casa dela, a casa dele, Senhor, todos os projetos de Deus, porque assim eu creio que o teu filho vai viver milagre, que a tua filha vai viver promessa, pois hoje eu profetizo sonhos, realizações de sonhos, crescimento, prosperidade, proteção, livramento, bênção, Deus, meu Deus, milagre e cumprimento de promessa. Eu declaro hoje proteção, livramento e que a tua mão surpreenderá. Então Deus, toma a frente de cada pessoa, cada pedido, cada sonho, responde segundo o teu querer, faz milagre e surpreende, em nome de Jesus. Salve essa mensagem, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Deixa aquele joinha, aquele mimo, já mande para mais corações, se inscreva, ativa o sininho e me siga. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.